Agora que os nossos pregoeiros, as nossas pregoeiras, quer no pregão presencial, quer no pregão eletrônico, né, já examinaram as propostas todas, propostas comerciais, né, e entenderam que essas propostas atendiam às condições de habilitação, ou às condições exigidas pelo edital. Né? Neste momento, feito como vimos no módulo passado, o pregão propriamente dito, ou seja, a realização dos lances verbais no pregão presencial e os lances ofertados eletronicamente. Verificamos que essas empresas que ofertaram lances atendiam todas as condições estabelecidas na proposta comercial. Ou seja, elas foram examinadas pelo pregoeiro com auxílio da equipe de apoio e, eventualmente, também com o auxílio da área técnica. Há casos em que vamos suspender a sessão por alguns minutos, ou vamos suspender a sessão e retomar no outro dia, para que a amostra, se for exigida no edital, seja analisada. Então, nesse momento, vamos considerar que as amostras foram todas, principalmente da proposta classificada em primeiro lugar, foi aceita, que essa proposta classificada em primeiro lugar atendia às condições de classificação e que o preço estava condizente com o preço estabelecido como máximo no edital ou aquele preço médio de mercado que foi dado como estimativa. Então, já negociaram com as empresas tentando diminuir um pouco esse valor. Se conseguiram, parabéns. E vamos colocar isso na ata, seja a ata do pregão presencial, seja a ata no pregão eletrônico. E agora nós vamos começar uma segunda etapa que requer também algum cuidado, um cuidado muito grande, né? Porque nós vamos verificar se essa empresa classificada em primeiro lugar, portanto, ela não é vencedora de nada ainda, correto? Ela apenas está classificada em primeiro lugar porque o preço dela atendia o nosso preço máximo ou preço estimado e que as condições ofertadas pelo objeto estavam de acordo com o exigido no edital, ou que a amostra atendia às condições estabelecidas pelo instrumento convocatório da licitação, né? Ou seja, o edital. Tá? Então, agora, nós vamos abrir o envelope número 2, ou seja, um envelope que contém a documentação. Documentação essa que foi especificada, foi exigida pelo edital do certame. Então, normalmente, os editais exigem que a empresa apresente prova de que existe, ou seja, habilitação jurídica. Ela vai nos apresentar ou inscrição como MEI, né? Ou um contrato social de uma empresa de responsabilidade limitada, que pode ser ME, PP, né? Ou pode ser comum, sem nenhuma das características, ou pode ser uma SA, uma sociedade anônima, em que ela vai apresentar o estatuto social, nesse caso, acompanhado da ata de eleição da diretoria. Ou seja, vamos comprovar que alguém representa legalmente essa empresa. Esse documento não é para ser examinado, olhar para ver se tem. É para verificar e analisar o documento.
Qual é a razão social dessa empresa? É a mesma que está na proposta comercial? O endereço dessa empresa aparece claramente? Onde ela está localizada? Qual é a sua sede? Porque, dependendo da sede da empresa, é que nós vamos analisar a documentação fiscal. Né? Então, se uma empresa está sediada no município de Belo Horizonte, os documentos de habilitação relativos à regularidade fiscal devem ser emitidos pela sua sede. Né? Se ela está em São Paulo, se ela está no Rio de Janeiro, se ela está em Curitiba, em Porto Alegre, né? Em Recife, Salvador, não interessa. É de lá que esses documentos têm que ter origem, ser emitidos na sede dessa empresa. Então isso é extremamente importante, até porque mais tarde nós vamos precisar, eventualmente, acionar essa empresa. Eu vou acionar onde? Vou acionar na sua sede. Né? Quando o contrato estiver pronto, muda, porque eu vou exigir que o foro para análise do contrato seja o foro do contratante, ou seja, no órgão público do município, do Estado, ou numa autarquia, né, de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista. É ali que nós vamos acionar. Mas isso tem que estar claro, porque se ela for citada ou intimada, tem que ter um endereço. Esse endereço é o constante do seu contrato social ou do seu estatuto social. Esse contrato social, esse estatuto social, vamos lembrar bem, ele contém também outros dados importantes. Ou seja, qual é o objeto da empresa? O que ela pode negociar? O que ela pode prestar de serviço? O que ela pode vender? Então, nós temos empresas que prestam serviços só. Outras que comercializam bens só. Algumas que prestam serviços e comercializam bens. Então, nesse caso, ela vai ter também uma inscrição diferenciada. Ela tem que estar inscrita no município como prestador de serviços para recolher o ISS-QN e no Estado para recolher o ICMS. Todas, sem exceção, tem que ter registro na Receita Federal. Né? Isso é pacífico. Então, essa certidão, nós vamos exigir prova de inscrição nesses órgãos. E tem que ser da sede dessa empresa. O objeto social é compatível ou não com o objeto da licitação? Não vai ser exatamente igual, mas tem que ser compatível. Eu estou comprando alguma coisa, a empresa só presta serviço. Ora, ela não tem, no seu objetivo social, compatibilidade. Né? Isso é importante que se verifique. E essa é a função do seu pregoeiro. Tá? Junto com a equipe de apoio. Você responde por isso, cidadeta. Tá? Nesse contrato social, nós vamos encontrar também o capital social da empresa. Ou seja, até que limite essa empresa responde civilmente por qualquer dano causado. Se o edital exigiu um determinado capital social, nesta oportunidade, o pregoeiro, equipe de apoio, vão verificar se ele está devidamente correto onde? No contrato social ou no estatuto social. Outro dado importante significa quem é que é o responsável por essa empresa. Quem representa legalmente essa empresa. Se é uma limitada, nós temos lá os seus sócios. Mas pode ser que um seja o administrador, os outros não. Então temos que verificar quem assinou a proposta, se ele consta realmente no contrato social, ou se ele emitiu uma procuração para alguém apresentar a proposta, se ele tinha poderes para isso. Então é nesse momento que os nossos irmãos pregoeiros, as nossas pregoeiras, os membros da equipe de apoio têm que ficar verificando se realmente existe
essa compatibilidade, ou seja, quem assinou a proposta e que vai assinar o contrato, ou que emitiu uma procuração, tinha poderes para isso ou não? É no contrato social ou no estatuto social de uma SA que nós vamos verificar essa exigência. Né? Isso é extremamente importante, não dá simplesmente para passar batido. Além do contrato social, vocês vão analisar a parte fiscal. Né? Lembrando que, embora a Constituição não fale nada de regularidade fiscal, né? O artigo 37, inciso 21, fala da parte técnica, fala da parte econômico-financeira, mas a legislação e os códigos tributários, né, todos eles, os níveis de poder, federal, estadual, municipal, exigem que as empresas tenham uma regularidade com o poder público, quer dizer, com relação aos tributos correspondentes. Assim, se uma empresa presta serviço só, ela tem inscrição federal e municipal. Se ela presta serviços, comercializa bens, ela tem inscrição nas três. Se ela só comercializa, ela tem inscrição na Receita Federal e na Receita Estadual. Então, nós vamos verificar aí se há essa regularidade atestada por uma certidão, normalmente é a tal da CND. Atualmente, com o coronavírus, ela está suspensa por 90 dias, a validade foi prorrogada. Mas nada custa. É um ofício do pregoeiro, da pregoeira, que consulte o órgão emissor. Tá? Normalmente, os estados e a União, principalmente, é fácil de consultar. Alguns municípios não têm inscrito. Então, nós vamos ter que consultar e verificar se essas certidões são realmente autênticas. E não sendo autêntica, a empresa vai ser inabilitada, correto? Então, a inscrição na Receita Federal, inscrição na Receita Estadual e Municipal, se for o caso, ou só numa das duas. Né? Se ela está em situação regular com a Seguridade Social ou o INSS, no momento a certidão agora é conjunta da Receita Federal, né? Se ela está em dia com o recolhimento do Fundo de Garantia, que é administrado pela Caixa Econômica Federal, né? Se ela está em situação regular com a Justiça do Trabalho, que ela não tem nenhum óbice com a Justiça do Trabalho. Lembrando que ela pode ter, e a certidão ser positiva, mas ser efeito negativo, ou seja, ela está questionando esse débito, portanto, esse débito ainda não está inscrito e não é exigível. Então, até esse momento, nada obsta que essa empresa participe do procedimento licitatório. Né? Ela tem plenas condições de estar participando. No caso das micro e pequenas empresas, da MEI, se esses documentos fiscais, só os documentos fiscais, correto? Certidão de falência nem documento fiscal, estiverem com algum problema, o pregoeiro e a nossa pregoeira vão conceder um prazo de 5 dias úteis, que pode, a critério da administração, ser prorrogado mais 5 dias para que ela possa regularizar essa situação. Né? Então, isso é importante. Esse prazo tem que ser concedido. Suspendemos a licitação, concedemos o prazo. Se ela apresentar a certidão, apresentar certidão positiva ou negativa nesse período, né? Então nós prosseguimos. Se ela não apresentar, ela vai ser inabilitada. E o nosso amigo pregoeiro e a nossa amiga pregoeira, em obediência à Lei Complementar 123, vão propor à autoridade superior que abra um procedimento administrativo contra essa empresa, que poderá ser punida com suspensão, idoneidade, multa, dependendo da gravidade do caso. Então não pode deixar
de observar esse quesito sob pena de prevaricação. Porque tem muita empresa que participa só para tumultuar, ela sabe que ela não tem condições nenhuma de fazer. Então, há necessidade de que essa providência seja tomada. Né? Então, a parte fiscal, verificou-se a certidão positiva, complicou. Certidão negativa com efeito positivo está jóia, e certidão negativa está ótima. Se for MEPP, repito, nós vamos conceder um prazo de 5 dias úteis, prorrogáveis por mais 5 dias, para que ela consiga uma certidão de regularidade. E aí nós prosseguimos no certame. Senão, nós vamos ter que convocar nova sessão e chamar o segundo colocado para que ele possa apresentar a sua oferta. Ou seja, vamos tentar negociar com ele para ver se ele consegue chegar no preço daquela empresa. Ou, se ele não conseguir chegar, por razões óbvias, se o preço dele pelo menos está dentro do valor máximo que a gente fixou no edital, ou dentro da nossa estimativa de preço. Em seguida, nós vamos fazer o quê? Nós vamos verificar se o edital exigiu a parte que demonstre que a empresa tem condições econômico-financeiras para suportar a execução do objeto do contrato. Nós